Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos congregados, formando a família de Deus. Um só pensamento, um só coração e uma só alma. Nada acontece automaticamente. Cada cristão é convidado a se preparar para celebrar o mistério de Cristo, a divina Eucaristia, com a oração pessoal, pontualidade, silêncio e adoração. A missa, celebrada dessa forma, produz em cada coração os frutos de paz, de amor, de conversão e de alegria. O tema da pregação é: Eis o vosso Deus. Isaías 53, 4 a 7, Evangelho de Marcos 7, 31 a 37. A literatura profética de Isaías, proclamada como primeira leitura, Isaías 53, 4 a 7, é como um belíssimo quadro cuja arte retrata o paraíso. O paraíso é para a Senhora, é para todos nós, para o Senhor, retrata o paraíso. A floração do deserto, o deserto que floresce, o deserto da nossa alma, o júbilo e exultação, uma nota importante: o cristianismo é a religião da alegria, da penitência e da alegria. A manifestação da glória de Deus. A divina Eucaristia é a manifestação da glória de Deus, não da glória humana. Não é o antropocentrismo que está em questão, é o cristocentrismo. Cristo é a beleza de Deus. Cristo é a glória de Deus. Contudo, aos ouvintes e espectadores da Mirabilia Dei, das maravilhas de Deus, nós contemplamos as maravilhas de Deus. O profeta admoesta: fortalecei as mãos abatidas. Fortalecei as mãos abatidas. É a promessa para mim e para os senhores todos. Não pensemos que a palavra de Deus seja um discurso vazio, uma palavra lançada ao vento. A palavra se destina ao seu coração. Fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações conturbados, dizei aos corações conturbados: sede fortes, não temais, eis que vem Deus, vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Bela promessa. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, e a língua do mudo cantará canções alegres. Que coisa linda, não é? Cantará canções alegres. A sua língua cantará canções alegres. Essas descrições arrebatadoras cumprem-se em nosso Senhor Jesus Cristo, em Jesus. Evangelho de Marcos 7, 31 a 37, nos propõe que
acompanhemos Jesus através de sua geografia missionária. Isto é, o Evangelho nos convida a contemplar, a pensar, a estabelecer um nexo íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Como eu falei anteriormente, a palavra de Deus não é qualquer palavra, não é minha palavra, é palavra de Deus, é palavra de vida eterna, é palavra que não passa. Estamos atrás de palavras que passam, palavras circunstanciais. Não, essas palavras não salvam ninguém. A palavra de Deus salva sim, salva a minha vida. Santo Inácio fala de composição de lugar na mente. É necessário que imaginemos o Senhor Jesus Cristo, pensemos no Evangelho para segui-lo de todo o coração e com todo o coração. Os verbos e os lugares transitados pelo Mestre, segundo o Evangelho, despertam um movimento na alma. Quem de fato escuta o Evangelho sai da igreja com uma outra disposição. Porque o Evangelho torna-se causa eficiente, uma causa motora que induz a alma a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo sair, Jesus saiu. Sair, passar, dirigir-se e atravessar território de Tiro, Sidônia, Lago da Galileia, Monte da Decápole, dizem-nos muito da emergência pastoral do Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus associa as palavras aos numerosos milagres, prodígios e sinais, Atos 2 e 22, que declaram que o reino de Deus está presente nele. O reino de Deus está presente entre nós. Queridos irmãos, imaginemos a divina Eucaristia. O Senhor Jesus se faz verdadeiramente presente na sua palavra e de modo substancial, real, na divina Eucaristia, corpo, alma, sangue e divindade. Verdadeiramente, Ele está presente no meio de nós. E aqui nós podemos dizer, é a casa de Deus, é a porta do céu, aqui está o reino de Deus. E mais ainda, o reino de Deus está presente em cada coração. Diria Santo Agostinho, verba et opera, as palavras e as obras, milagres, atestam que Jesus é o Salvador prometido. Não devemos esperar um outro Salvador. Não devemos buscar mestres humanos, queridos irmãos. Não devemos ir atrás de gurus. Temos o único mestre e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. João 5,36. Portanto, convida-nos a crer em Jesus. Nos convida a entregar a nossa mente, o nosso coração ao Senhor Jesus. Aos que a Ele se dirigem, com fé, concede-lhes o que pedem. Marcos 5, 25 a 34. Assim os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai, testemunham que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus e Filho de Maria. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Os milagres não se destinam a satisfazer a curiosidade humana, a curiosidade da mente, a curiosidade dos ouvidos. Santo Agostinho padeceu desse grande pecado da curiosidade. Ele frequentava a igreja para simplesmente ouvir Santo Ambrósio, achava linda a retórica de Santo Ambrósio, mas não para crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres não se destinam a satisfazer a curiosidade e muito menos aos desejos mágicos. Muitos querem um Jesus mágico,
Religião sem comprometimento. Quantas pessoas na hora da aflição, padre, por favor, ore por mim, por meu filho. Quantas pessoas obtêm a graça, as pessoas se vão. Por que não vem à igreja? Não tem mais tempo, cheio de trabalho. Isso não é religião. Não é religião mesmo, não é religião. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres da fome, Jesus manifesta sinais messiânicos. Atenção, ele não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra. Não veio para abolir todos os males da terra. Ele mesmo nos exorta que teremos tribulações e sofrimentos neste mundo, mas para libertar os homens da maior escravidão, que é o pecado. O pecado entrava a vocação do homem de ser filho de Deus. E o pecado é a causa das desordens humanas. As desordens humanas. Sem Deus, a nossa vida é uma vida sem freio. Sem Deus, tudo é permitido. Sem Deus, a nossa vida caminha para o abismo. Queridos irmãos, coloquemos Deus na nossa vida. Eu preciso colocar Deus na minha vida. A multidão que testemunhou a cura do surdo-mudo expressa o seu entusiasmo por Jesus Cristo com as palavras do profeta Isaías, 53, 5 a 6. O Criador fez tudo bem. Fez muito bem o Criador todas as coisas. O Redentor restaura a bondade das coisas. Marcos 7, 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: ele fez tudo bem, tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. O Evangelho nos ensina que a vida do Senhor Jesus foi e é uma grande oblação por todos nós. Ele se entrega pelos sofredores, pelos pecadores, cura os enfermos e lhes proporciona a graça de viver em comunhão. Levaram-lhe um homem, diz o Evangelho, surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse a mão. Jesus tomou-o, afastou-o da multidão e sozinho lhe pôs os dedos nos ouvidos. Depois tocou-lhe a língua com a saliva. Marcos 7, 32 a 33. O significado imediato destas ações é que Jesus orou a Deus. Queridos irmãos, sem vida de oração, sem vida de confissão de pecados, não seríamos testemunhas das maravilhas de Deus. Pois bem, é que Jesus orou a Deus. A compaixão aqui manifesta a verdadeira religião. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Levantou os olhos ao céu, diz o Evangelho, gemeu e lhe disse ao homem, disse ao surdo mudo, éfata, que quer dizer abre-te. Abriram-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu. Marcos 7, 35. É eloquente a exegese espiritual feita pelos padres da igreja. Eles anunciam que não apenas a surdez física, não apenas a surdez física, existe também uma debilidade dos ouvidos humanos no que concerne a Deus. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Enquanto está sendo proclamado o Evangelho, é o celular, é um pensamento que está além, é uma curiosidade. Cuidado! O exercício da escuta é um grande desafio. Não somos capazes de ouvir aquele que mora conosco. Não somos capazes mais de ouvir nada. O exercício da escuta é um grande desafio. É por isso que na religião, na igreja, há muitas pessoas inquietas.
está proclamando o evangelho, está chegando atrasado, está falando com o outro, está mexendo no celular. Minha gente, cuidado. O exercício da escuta é um grande desafio que devemos enfrentar para superá-lo, porque são demasiadas as frequências sonoras que ocupam os nossos ouvidos. O que é que nós ouvimos durante a jornada? Qual é a altura do som da televisão ou do aparelho de som? Por que muitas pessoas passam o dia inteiro com o headphone atracado no ouvido? A deficiência dos ouvidos ou da surdez em relação a Deus é uma coisa grave. A deficiência dos ouvidos ou da surdez em relação a Deus impede naturalmente a capacidade de falar. Aqui eu falo de orar. Quem não escuta Deus não ora bem. Essa é a questão. Falar com Deus ou falar de Deus. Evangelizar. Muitas pessoas se incomodam, mas aquela igreja é muito silenciosa, mas aqueles cantos são cânticos ultrapassados. Como seremos capazes de perceber a presença de Deus na nossa vida? Diante disso, o alcance da nossa vinculação com a realidade este alcance fica muito reduzido. Não alcançamos nem a realidade humana, tal como ela é, que é uma coisa palpável, visível, muito menos a realidade de Deus. É uma coisa muito triste. A pessoa, então, permanece limitada simplesmente às coisas que elas sentem e veem. E nada mais do que isso. Por que isso? Porque os nossos ouvidos interiores, os ouvidos interiores, os ouvidos da alma, correm o perigo de se apagar. No centro da taumaturgia de Jesus taumaturgo, curador, médico, além dos gestos, dedos nos ouvidos, do surdo-mudo, um pouco de saliva na língua dele, no centro está a palavra de Jesus, éfata, abre-te. Nos nossos dias, hoje, agora, nos nossos dias, o Senhor realiza a mesma coisa de modo inédito no Santo Batismo. Ele realizou isso sobre cada um de nós, realizou este gesto quando nos tocou e nos disse, naquele dia bendito do batismo, éfata, abre-te. E tornou-nos capazes, somos capazes de ouvir a voz de Deus e de falar com Deus. Eu falo com Deus, porque eu o escuto. O batismo abre, portanto, um caminho novo de escuta e de prece, mas nada de mágico. Se a pessoa não ora, se a pessoa não se prepara para a missa, se chega sempre atrasada na Eucaristia, será impossível escutar a voz de Deus. Impossível. O batismo abre um caminho novo de escuta e de prece. Estabelece-nos na comunidade dos que são capazes de ouvir a Deus e de falar com Deus e falar de Deus. Esse sacramento efetiva a nossa comunhão com o próprio Jesus, o único que viu a Deus e, portanto, pôde falar dele. Diz o Evangelho de João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho único a conhecer. Por meio da fé, o Senhor partilha conosco o seu ver a Deus e o seu ouvir o Pai e falar com ele. Concluindo, a belíssima exegese de São Beda nos explica que o Senhor Jesus, ao dizer éfata, isto é, abre-te, proferiu algo que diz respeito particularmente aos ouvidos. Estes, com efeito, devem ser abertos para ouvir Deus. E aqui me recordo de uma senhora que era surda e que frequentava a nossa capela, que está no Paraíso, pedia ao filho que a colocasse aqui perto. O filho lhe dizia, mas a senhora não escuta. Mas ela disse, mas eu gosto de
sei lá, você fazia leitura labial. Ela tinha a audição espiritual viva, não obstante a surdez física. Estes, com efeitos, os ouvidos, devem ser abertos para ouvir, já a língua, para que falasse, deveria ser libertada das amarras de sua lentidão. Talvez a nossa língua precisa ser libertada das amarras de tantos pecados que cometemos com a língua, que eu cometo com a minha língua. Preciso consagrar a minha língua a Jesus. Eu preciso consagrar minha língua a Jesus. Eu digo eu, não sei os senhores, não é? Mas eu preciso consagrar a minha língua ao Senhor Jesus. Pois, olhando para o céu, o Senhor Jesus suspirou como um homem suplicante. Ali está o homem suplicante. Olhou para os céus, mas imediatamente, com uma palavra, curou com poder, manifestando a sua divina majestade. Segue-se a demonstração de Jesus, diz o Evangelho. Mandou-lhes que não contassem a ninguém. A exigência de que as pessoas guardassem silêncio é pedagógica, isto é, Jesus é mais do que um curador comum, como muitos veem hoje Jesus. Toda missa é missa de cura. Toda missa é missa de cura. Se eu celebro a missa de cura, celebro, porque aqui renovo, em nome de Jesus, o santo sacrifício que me salva. E Jesus me cura dos meus pecados. A sua identidade será revelada completamente na cruz e na ressurreição. A proibição imposta pelo Mestre Senhor gerou um efeito oposto. A multidão testemunha a cura e põe em destaque a identidade de Jesus. Contudo, como aludi anteriormente, só no Calvário, quando, diz o Evangelho de Marcos 15:36, um centurião que estava em frente à cruz de Jesus, ao ver como expirou, disse em uma profissão de fé: realmente este homem era filho de Deus. Só ele, queridos irmãos, queridos filhos, só Jesus nos conduzirá para os prados do paraíso eterno. Eis o vosso Deus. Isaías 53, 4-7. Em Deus Pai,